Nos casos dessa semana, a gente vai falar sobre o oposto e inverso de números racionais. Página 15, ele fala para vocês observarem essas duas imagens aqui e me dizerem qual que é o oposto e qual é o inverso nessa imagem, pessoal. Ó, nessa primeira imagem aqui, pessoal, eu tenho o inverso da figura. Porque, ó, aqui eu não tenho uma borboleta em cima de um galinho olhando para cima. O inverso dela seria ela olhando para baixo, porque eu inverto ela. Então, eu pego essa imagem aqui e giro ela, ou seja, eu inverto a posição dela. Então aqui eu tenho a representação do inverso da borboleta, dessa imagem, tá? Agora, pessoal, o oposto ou simétrico, a gente já viu em números inteiros, o que que é? No caso de números, o sinal trocado. Agora, no caso da nossa figura aqui, imagine um espelho. Imagine que eu tenho o eixo de simetria aqui, ó, um espelho, imagine que isso aqui seja o eixo de simetria. Então, de um lado eu tenho uma borboleta, do outro eu tenho outra borboleta, só que ela está inversa, ela está oposta, né? Ela está oposta à minha figura. Então, como o espelho nosso faz, o espelho cria uma imagem oposta a gente. Então, ó, perceba que aqui ele está com a asa para a direita, aqui ele está com a asa para a esquerda, ou seja, o seu oposto, tudo bem? Então, aqui é a imagem A, aqui é o A, o inverso, e aqui é o B, o oposto. A parte B aqui, o que ele pede para você? O número 3/5 tem oposto igual a quanto? Pessoal, o que seria o oposto de 3/5? Lembra lá, pessoal, se não tem sinal é mais. Então, o oposto seria o quê? Isso aqui com sinal invertido, ou seja, com sinal negativo. Então, ó, eu inverto o sinal, fica menos 3/5. Então, isso aqui, o oposto, vou até colocar aqui, pessoal, ó, 3/5. O oposto do 3/5, ó, oposto, ou simétrico, tá? Pode ser o simétrico também, não tem problema. Simétrico, o que seria? Seria o menos 3/5, tá? Ou seja, pessoal, eu saí de mais e fui para menos. Para eu transformar essa fração na oposta dela, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico ela por menos 1. Então, eu faço vezes, vou colocar, imagine que eu tenho um parênteses, vezes menos 1. Professor, mas daí vai dar menos 3/5? Dá, ó, porque menos com mais, menos. 1 vezes 3/5 dá menos 3/5, ok? E o que seria, pessoal, o inverso da fração 3/5? Então, agora eu tenho a fração 3/5 aqui, ó. 3/5. Agora eu quero o inverso dela. O inverso dela. São coisas diferentes, tá, pessoal? O oposto é uma coisa, é o número ou a figura com o sinal trocado, tá? Agora, quando eu estou trabalhando com o inverso, literalmente eu tenho que girar a figura ou girar o número. Então, o que acontece? Quando eu falo inverso de 3/5, é os 5/3. Por quê, professor? Porque, ó, eu girei a fração. O 3 que estava em cima veio para baixo e o 5 que estava para baixo foi para cima, tá? Isso aqui é o inverso. Então, agora eu pergunto para vocês, ó, na B, o número 1/5 é o inverso do número. Então, pessoal, se eu tenho 1/5, tá? Se eu perguntasse para vocês o oposto dele, qual seria? O oposto dele seria o menos 1/5. Por quê? Bastava eu multiplicar aqui por menos, fazer vezes menos 1, né? Menos com mais menos, 1 vezes 1/5, 1/5. Isso aqui é o oposto. E o inverso dele? Como é que eu vou saber qual é o inverso dele? Então, eu tenho 1/5. Agora, eu quero o inverso. O inverso de 1/5. O que eu faço, pessoal? O 1 vai para baixo e o 5 vai para cima. Então, o inverso de 1/5 é 5 sobre 1. Ou simplesmente o 5. Ok? Sem problemas, pessoal? Então, o número que é inverso a esse é o 5. Tá? Agora, pessoal, ó, eu falo para vocês, ó, o oposto de menos de algum número é igual a este número aqui, 7/9. Então, eu tenho lá os 7/9.
O que seria o oposto dele? Seria eu multiplicar por menos 1, certo? Então, eu faço vezes menos 1. Menos com mais dá menos, certo? Então, vai dar menos. 1 vezes 7 nonos dá 7 nonos, tá? Então, o oposto de mais 7 nonos, porque lembre lá, pessoal, quando não tem sinal é mais, tá? Então, aqui não tem, mas está implícito o sinal aqui, então é mais. O oposto de um número positivo é o número negativo, tá? Então, o oposto dele seria o 7 nonos. Então, aqui a nossa resposta é 7 nonos, tá? Menos 7 nonos. E, pessoal, eu pergunto para vocês, o que seria o inverso de 7 nonos? Tenho 7 nonos e peço para vocês calcularem o inverso. O que seria o inverso dele? Seria eu inverter a fração literalmente. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 9 sétimos. Tudo bem? Então, pessoal, para obter o oposto de um número, o que eu tenho que fazer? Basta eu multiplicá-lo por menos 1. Então, se eu quero, por exemplo, ó, o oposto de mais 2. Quero o oposto dele. O oposto de mais 2. O que eu faço? Multiplico isso aqui por menos 1. Ó. Menos com mais vai dar menos. 1 vezes 2, 2. Então, o oposto de mais 2 é menos 2. E se eu tivesse um número negativo, professor? Vamos supor que tivesse menos 10. Qual seria o oposto de menos 10? Eu multiplicaria por menos 1, certo? Menos com menos, mais. 1 vezes 10, 10. Então, o oposto de menos 10 é mais 10. Qual é o oposto da fração 3 quartos? Seria eu multiplicar por menos 1, certo? Menos com menos, mais. 1 vezes 3 quartos, 3 quartos. Então, o oposto da fração menos 3 quartos é a fração mais 3 quartos. Oposto ou simétrico, o que é mesmo? É eu multiplicar o número por menos 1, tudo bem? Ou seja, eu inverter o sinal do nosso número. Então, ele fala aqui para vocês, ó, o oposto de menos 1/3, qual é o oposto de menos 1/3? O oposto de menos 1/3 é mais 1/3. Por quê, pessoal? Porque imagine que eu multipliquei isso aqui por menos 1. Ó. Fiz vezes menos 1. Menos com menos, mais. 1 vezes 1/3 dá 1/3, tá? Então, o oposto é multiplicar por menos 1, ou inverter o seu sinal. Então, por exemplo, ó, qual que é o oposto ou simétrico de mais meio? Qual que é o oposto ou simétrico? Qual que seria? Seria eu multiplicar por menos 1. Menos com mais? Menos. 1 vezes meio, meio. Então, o oposto da fração mais meio é menos meio, ok? Então, aqui, pessoal, para eu encontrar o oposto de qualquer número, basta eu multiplicar por menos 1. Ou simplesmente inverter o sinal, tá, pessoal? Lembra lá da nossa reta real, pessoal? Aqui eu coloquei várias frações. Então, por exemplo, ó, tem o 0 no centro. Daí eu falo para vocês, qual que é o oposto ou simétrico da fração 1/7? É a fração menos 1/7, porque está à mesma distância do 0, ok, pessoal? Então, lembra lá que simétrico tem a ver com distância, tá? Então, qual que é o oposto da fração mais 1/6? A fração menos 1/6. Qual que é o oposto da fração menos 1/4? É a fração 1/4. Qual que é o oposto da fração meio? É a fração mais meio. Tá, pessoal? Então, o oposto da fração menos meio, qual é? É a fração mais meio. Qual que é o oposto, pessoal, de 1 sobre 1, que é o menos 1? É o mais 1, que é 1 sobre 1, ou seja, mais 1. Ok, pessoal? Então, o oposto, basta eu multiplicar por menos 1, ou seja, trocar o seu sinal. Ok? E agora o inverso, pessoal. O inverso de um número, pessoal, é literalmente eu inverter esse número. Ou seja, para fazer o inverso de um número, basta inverter o numerador e o denominador. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui ó, a fração 2/5. Eu quero o inverso. O inverso dela. O que eu faço? O meu numerador, que é a parte de cima, se torna denominador,
e o denominador vai se tornar o numerador. Então, vai ficar 5 meios, tá? Inverti a fração. Então, o inverso da fração 2 quintos é 5 meios. E o inverso da fração 5 meios é 2 quintos, tá, pessoal? Ó, outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha a fração 1/3. Qual que seria o inverso dela? Qual seria o inverso dela? O inverso dela seria o 3 vai para cima, o 1 vem para baixo. Então, seria 3 sobre 1, ou simplesmente 3, ok? Então, eu inverti a fração. Pessoal, então, o que acontece? Ó, quando eu tenho essa característica, pessoal, o que acontece? Quando eu multiplico, por exemplo, vou multiplicar 2 quintos pelo seu inverso, que é 5 meios, acontece uma coisa curiosa, pessoal. Se eu pegar a fração original e multiplicá-la pelo seu inverso, como que eu multiplico frações mesmo, pessoal? De cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 10, 1. Então, pessoal, toda vez que eu multiplico uma fração pelo seu inverso, resulta sempre em 1. Olha aqui o outro exemplo. Aqui eu não peguei 1/3 e eu não disse que o seu inverso era 3. Se eu multiplicar 1/3 por 3, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 sobre 3, 1. Então, pessoal, se eu pegar a fração e multiplicar ela pelo seu inverso, eu vou encontrar 1. É o que está escrito aqui, pessoal. Logo, todo número não nulo multiplicado pelo seu inverso resulta em 1. O zero não tem inverso. Pessoal, não tem inverso de zero. Por quê, pessoal? Porque se eu fosse usar a nossa lógica, se eu quisesse calcular o inverso do zero, o que acontece? Eu imagino, quando não tem nada debaixo do número, eu imagino 1, certo? Daí eu vou ter que mandar o 0 para baixo e o 1 iria para cima. Então, o inverso do 1 seria o quê? Seria 1 sobre 0. Tudo bem? Só que isso aqui não existe em matemática, pessoal. O primeiro mandamento da matemática é nunca dividirás por 0. Então, não existe inverso de 0, porque não existe 1 sobre 0. Tá, pessoal? Isso não existe em matemática, ok? Espero ter ajudado. Pessoal, peço que vocês façam os exercícios, ok?